Olá, boa tarde, pessoal. Muito bom receber vocês nesse terceiro painel do ciclo de debates Retratos da Leitura no Brasil. Primeiro, um pedido de desculpas, a gente atrasou um pouquinho porque teve um probleminha aí de conexão, mas estamos aqui com tudo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a Retratos, né? Eu não sei se todos vocês participaram do lançamento, que foi dia 14 de setembro, então não vou fazer uma apresentação, mas só lembrar que ela a pesquisa mantém a mesma metodologia desde 2007, quando ela passou a ser realizada pelo Instituto ProLivro, né? E a gente segue uma metodologia de padrão internacional do CERLAUC, e o objetivo da pesquisa é conhecer o comportamento leitor do brasileiro com 5 anos ou mais, né? E a gente, como segue a mesma metodologia, a gente consegue construir uma série histórica. Esta quinta edição, ela contou com a parceria do Itaú do Itaú Cultural para sua realização. Ela foi aplicada pelo Ibope Inteligência, desde 2007 ela é aplicada pelo Ibope, e essa parceria possibilitou a ampliação da amostra de 5.000 para 8.000 entrevistas, é bem robusta, e isso possibilitou a leitura por capitais. A gente consegue saber, né, os indicadores básicos de leitura nas capitais. E a gente trouxe uma outra novidade também por conta dessa parceria, que é aprofundar o conhecimento do comportamento leitor, do leitor de literatura, né? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar neste painel, sobre o leitor de literatura. E, para isso, a gente convidou dois bambambãs aí da área, que é o Secantini e a Mariana Bueno, que vão analisar o que diz a pesquisa sobre os leitores e sobre os consumidores de literatura, né? E aí, consumidores tanto de livros, quanto consumidores de literatura em outras plataformas, em outros suportes. O Secantini, ele já nos ajudou nessa análise na quarta edição, né? Ele é professor de literatura brasileira lá em Assis, na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp. E ele é um grande pesquisador na área da leitura e literatura infantil e juvenil. Ele coordena, inclusive, um grupo de pesquisa no CNPq e integra a rede de investigação em literatura infanto-juvenil no Marco Ibérico da Universidade de Santiago de Compostela, entre outras atividades que ele desenvolve por aí. Mas, enfim, ele é um profundo conhecedor da literatura infantil e juvenil, e aí contemporânea, nacional e internacional. Eu já vou apresentar a Mariana. A Mariana também está com a gente desde a edição passada, né, Mariana? E na época ela estava na FIP, lá junto com a Leila, né? E ela é economista e especialista em economia do livro e responsável pelas pesquisas que são encomendadas pelas entidades do livro, as CBLs, né? Que, aliás, são mantenedoras do IPL, assim como a Abre Livros. E ela aí é a grande pesquisadora na área de produção e vendas e conteúdo digital do setor editorial, né? Ela é consultora da Nielsen Book, colaboradora também lá do CERLAUC, do blog do CERLAUC, para falar sobre esses estudos que ela faz aí e no vínculo disso com políticas públicas e indicadores sociais. Então, são dois expertos aí do nosso tema de hoje. Para o Secantini, a gente pediu para ele analisar lá na Retratos quem é o leitor de literatura, em livros e outras plataformas, já que essa é a novidade da pesquisa, o que esse leitor lê, quais são suas motivações, influências, e por que ele não lê também, né? E uma outra questão que a gente fez é, o que essas revelações nos dizem sobre sobre como conquistar leitores de literatura, e principalmente o que essas informações nos trazem sobre nossos erros, né? Um dado importante dessa última edição, quando a gente olha para os números, né, é que, apesar da gente ter
tido decréscimo no percentual de todos os segmentos da pesquisa no número de leitores, na faixa de 5 a 10 anos, né, na faixa etária, a gente não só manteve, a gente teve uma ampliação no percentual de leitores, o que é muito interessante, né? Não sei se isso aponta para o futuro, né? Também são aqueles que mais gostam de ler, né, segundo a pesquisa, e aí, né, retoma a questão. O que acontece, Secantini, que depois dos 11, 14 anos, essa garotada que diz que gosta de ler e que está ampliando, né, o número de leituras, o que acontece que eles deixam de ler? Né? Então, essa é a nossa grande questão, né? Vale $1 milhão aí para o Secantini. E para a Mariana, eu já vou antecipar, porque aí, né, eles já vão se preparando, já vão se aquecendo. Para a Mariana, né, a gente perguntou quem são e quais as motivações dos consumidores de livros, em geral, e de literatura. A gente sempre pergunta isso para o pessoal que desenvolve pesquisas de mercado, porque a gente quer saber se existe alguma conexão, alguma sintonia entre o que diz a Retratos e o que dizem as pesquisas de mercado, especialmente antigamente da FIPE e agora da Nielsen. Né? Existe sintonia, né, entre esses dados? Na edição passada, a gente verificou que havia uma ampliação no número de leitores da população adulta, né? E essa foi a grande surpresa, né? E aí a gente viu que eles estavam lendo mais livros religiosos, mais bíblias, e isso estava em sintonia com os dados de mercado. E agora, Mariana, a gente viu que de 5 a 10 anos, né, eles estão lendo mais. Depois você nos diz se isso também tem alguma sintonia. E por que temos 50% dos brasileiros que nunca compraram um livro, ou pelo menos compraram há mais de 2 anos? Quem são esses não leitores? Ou esses não consumidores de livros? Bom, eu já lancei aí as questões, né? Agora a bola vai estar com vocês, depois eu retomo, tá? Mas agora nós vamos lá para a apresentação do Secantini. Eu que vou estar aqui apresentando. Com você, Secantini. Posso começar, então? Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer muito o convite para, mais uma vez, tratar desse material fantástico aí, que o Instituto ProLivro tem produzido com essa pesquisa, junto com outras instituições. É um sonho dourado para todo mundo que pesquisa nessa área, poder ter dados mais concretos, sistematizados, com séries, né, que podem ser comparadas, padrões internacionais. Então, fico muito contente de continuar integrando essa equipe e poder me debruçar sobre esses dados. Fico contente de estar trabalhando com a Zoara de novo, uma boa parceira aí de outros trabalhos que a gente está fazendo, com a Mariana também nessa mesa. Então, vou tentar, nesses poucos minutos que tenho aqui para apresentar para vocês, dizer algumas coisas sobre uma primeira manipulação dos dados, né? São muitos dados, eu vou realmente levar muito tempo para poder chegar a algumas conclusões mais consistentes, embora algumas já comecem a aparecer, mas gosto, quando vou, enfim, qualquer fala, buscar a ajuda de pensadores, literatos, grandes nomes que me ajudam um pouco a dar o tom, né, da minha fala. E eu escolhi uma fala do Mário Vargas, que acho muito importante, porque tanto ela quanto a outra que eu vou mostrar para vocês aí, doutor Cândido, elas tocam no X da questão para essa pesquisa. Um dado muito inovador nessa versão da pesquisa é ter feito ter vasculhado, né, ter investigado o universo dos leitores de literatura. Né, como a literatura circula no Brasil, que a gente não tinha nem vagamente uma ideia assim, de conjunto. Né? A gente tinha coisas muito específicas, regionais, pequenas pesquisas, mas agora dá para ter uma ideia de como que é um pouco o imaginário literário brasileiro. E isso resume, sem dúvida, um conceito de literatura, não é? Porque ele é extremamente amplo. Como que a gente vai pesquisar que literatura vem os brasileiros sem definir um pouco o que é essa literatura? E para isso era preciso um conceito bem amplo, que foi aquilo que a pesquisa adotou. Isso eu achei genial, quer dizer, para a pesquisa é literatura aquilo que o sujeito que respondeu disse que era literatura. Isso não foi a
apresentado antes para ele escolher essa ou aquela modalidade. Então, isso foi muito rico. Então, eu fui colher pesquisadores, artistas, enfim, escritores, duas definições que eu acho que dão bem o tom do que é como a literatura aparece na pesquisa. Então, Mário Vargas Llosa, vocês podem ver, ele é um escritor de literatura, premiadíssimo, né, Nobel, diz assim: escrever é criar uma vida paralela onde podemos nos refugiar contra a diversidade que torna o natural o extraordinário o natural, que dissipa o caos, torna belo o feio, eterniza o momento e torna a morte um espetáculo passageiro. Eu acho isso lindíssimo, é uma maneira extremamente ampla, cabe um monte de variedades, de categorias, de modalidades da literatura nesse conceito. E nós brasileiros conhecemos um outro também, que é muito citado, mas eu não resisti, porque parece que ele foi feito para a nossa pesquisa. É o Antônio Cândido, no belíssimo texto no Clássico de Direito e Literatura, dizendo como que ele concebe a literatura naquele momento que ele está fazendo aquela discussão. Então ele diz assim: chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Vista desse modo, a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie de fabulação. Simplesmente genial, né, essa conceituação, e é isso que nós temos na pesquisa. Realmente um monte de variedades de coisas assim que, segundo perspectivas muito ortodoxas das letras ou de outras áreas de conhecimento, jamais seriam chamadas de literatura, mas na concepção da pesquisa elas cabem, porque todas elas estão marcadas por essa ideia de fabulação e os próprios respondentes, os próprios sujeitos da pesquisa acabam entregando isso para a gente. Então, eu vou primeiro fazer um painel meio rápido assim, sobre os livros, como uma visão de conjunto, né? Depois a gente vai passar por umas tabelas. Acho que isso já apareceu um pouco na imprensa, eu reitero aqui, né, que na Retratos da Leitura 4 para 5, talvez as diferenças que foram apresentadas elas não são tão gritantes. Algumas significativas, a gente percebe que uma diminuição aí do número de leitores, isso é significativo. De forma mais marcante na classe A B, isso apareceu bastante nos jornais, né? Mas, por outro lado, há muita coisa que se manteve. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que é preciso dizer é que ficou claro, agora a gente sabe, que na pesquisa 28% das pessoas declararam que são leitores de livros da literatura. E a pesquisa teve esse outro cuidado de separar o leitor de livros de literatura, que talvez ele tenha certos comportamentos, um certo olhar para a literatura, que pode não ser exatamente aquele informado que são leitores de literatura, mas apenas em outros meios. E esses correspondem a 30% de leitores. Então, a maior parte das pessoas já teve contato aí com a pesquisa, né? Sabe que o conceito de leitor é aquele que lê um livro nos últimos, pelo menos, 8 partes nos últimos 3 meses, e o universo que a pesquisa abrange é de 193 milhões de pessoas. Então, vocês imaginam, quando a gente pensa em 28% de leitores de literatura, é gente para valer. Né? Gostaríamos que fosse muito mais, mas em números absolutos é um contingente imenso, né? Então, que mostra que a literatura está muito viva. Hoje, vocês vão ver que na minha fala é meio inevitável, até porque a gente tem que fazer cortes para uma pesquisa gigantesca como essa, e também pelas pesquisas que eu venho fazendo, eu tenho me detido muito nas leituras das crianças e dos jovens. E agora, talvez, para a gente acompanhar a etiqueta que o mercado coloca, né, numa parte dos livros, young adults também, que na pesquisa são importantíssimos. Então, uma coisa ficou patente, que entre as pessoas mais jovens, aquelas que têm 5 a 29 anos, eles são muito mais leitores de livros de literatura do que os outros leitores. Então, isso é patente. Na outra pesquisa, eu cheguei a escrever um artigo sobre isso, batendo na tecla de que a ideia é que os jovens não gostam de ler. Quando a gente vai para a pesquisa, é um clichê sem cabimento, né?
não tem nada a ver com a questão real, porque se a pesquisa nos mostrava há 4 anos atrás, e agora reitera, talvez até com mais ênfase de outras perspectivas, é que se há alguém que lê no Brasil, são as crianças, os jovens e os jovens adultos. Quer dizer, essa faixa etária é aquela que lê, e depois, infelizmente, acontece uma coisa que a pesquisa mostra com muita clareza e que é lamentável, porque ela aponta exatamente para as fissuras aí do processo, que é um decréscimo paulatino até os 70 anos da frequência de leitura. Quer dizer, as pessoas vão envelhecendo a partir dos 29, dos 30 anos e cada vez leem menos, leem menos, leem menos. O que isso nos mostra? Nos mostra que a leitura ela não está inserida num contexto maior, no momento da formação dos leitores, né, que diria políticas públicas, formação de leitores muito claras, muito incisivas, que formassem um leitor permanente, porque nada mais triste que você ter crianças e jovens que gostam muito de ler literatura, e que depois vão se afastando desse objeto. Paradoxalmente, por quê? Porque pessoas com mais idade encontram na literatura, né, sobretudo, podem se dar ao luxo, talvez, né, de trabalhar um pouco menos, de se dedicar muito mais à literatura, e ela a existência das pessoas. Então, é muito triste ver isso, e a gente precisa se perguntar, né, o que fazer, não apenas para apresentar esses livros na infância, na juventude, mas fazer com que o gosto por ler, o gosto pela literatura, possa seguir em frente. Os leitores de literatura, eles revelam alguns outros comportamentos positivos muito importantes que vale sublinhar. Então, entre os livros de literatura, os livros são mais lidos por inteiro, entre os outros leitores, e um número maior de leitores de literatura leem por vontade e não por motivação exterior. Ou seja, quando a escola pede a leitura de um livro, o trabalho pede a leitura de um livro, não, eles leem por iniciativa própria. Isso é alguma coisa já que conta a favor, até para formar esse leitor permanente. Né? Então, é uma indagação que a gente tem que fazer, por que acontece esse divórcio depois do livro, da leitura do livro literário ou da leitura de um modo geral. É uma coisa que incomoda. A média de livros lidos nos últimos 3 meses é maior entre leitores de literatura do que no universo geral dos leitores. E isso é curioso, porque essa média dos que leem livros em gerais é mais ou menos constante ao longo das pesquisas que vêm sendo feitas. Mas no caso dos leitores de livros de literatura, outra coisa que também ficou evidente e que a pesquisa teve esse cuidado de analisar é a questão dos meios tecnológicos, que cada vez mais realmente eles estão tornando disponíveis, né, e permitindo o acesso à literatura como nunca antes se viu. Então, antes era muito mais difícil chegar aos livros de literatura para determinados grupos sociais, e hoje a internet, seja pelas obras de domínio público, seja pelas obras que os próprios autores das mais diferentes temas disponibilizam, então isso está se tornando uma coisa importante. E aí entram outros aspectos, assim como a questão das plataformas, né, e impulsiona essa ampliação do universo dos leitores, plataformas as mais variadas. Também foi significativo, no momento em que foi feita uma pergunta particular, assim, percebe-se que ela não está preocupada com certas filigranas do processo, e se pergunta para o leitor qual foi o livro mais marcante da sua vida, e o maior número de respostas tem na direção de livros de literatura. É um livro que, nesse conjunto total, ele tem um diferencial e ele marca muito as histórias das pessoas. Elas mostram isso de uma forma clara na pesquisa. Outro aspecto bem importante também, que os leitores de livros de literatura revelaram, é que eles acabam tendo uma dimensão muito mais socializante, compartilham muito mais as leituras que eles fazem com os outros leitores. Então, isso é fundamental, não é? Porque tem uma rede aí de construção de significados que vale muito a pena levar em conta nos estudos que a gente vem a fazer. E também são eles que acabam mais emprestando livros junto a bibliotecas, pedindo livros para os amigos, pedindo emprestado, para os familiares, aconselhando livros, e, curiosamente, nesse sentido, eles acabam sendo os que compram menos livros, porque eles não concebem o acesso ao livro apenas pela compra. Eles querem e gostam tanto de ler que eles vão buscar outras formas de chegar ao livro. E um aspecto que os distingue particularmente também é a questão de que é o grupo que mais experimentou a leitura de digital, que na pesquisa se revela assim, grande desconhecido de todo mundo. Dito isso, agora eu vou comentar com vocês rapidamente algumas tabelas que eu acho que vale a pena
conhecer. Eu só estou abrindo aqui no programa, que nós tivemos uns probleminhas técnicos, eu estou sofrendo um pouco aqui, mas nós vamos chegar a bom tempo. Zoara, essa primeira tabela que está aí, ela foi bem importante para a gente poder estudar. Então, essa é o último livro lido ou que está lido. Então, vocês veem que são 37 citados. Aqui não estão apenas os livros de literatura, pelo contrário, a gente vai ter muitas outras categorias também, que talvez a gente pudesse pensar assim, de uma maneira bem global, que se dividiriam entre a Bíblia, não é? A Bíblia é sempre um grande best-seller, vocês podem ver lá que em números absolutos são 362 pessoas respondendo que leem a Bíblia, é o último livro também, ela ganha assim, totalmente de todos os outros, e no bolo total ela constitui um percentual elevadíssimo. E depois tem grupos, não é, que a gente poderia pensar, são citados livros didáticos, são citados outros livros religiosos, uma gama assim, muito variada, que não apenas a Bíblia, são citados livros de autoajuda, e são citados livros de negócios e também livros informativos. Olá, pessoal, mais uma vez pedimos desculpas pelo pequeno problema aí com o som, mas toda a apresentação do Secantini vai estar possível de baixar na página do site do IPL, tá? prolivro.org.br. Então, toda a apresentação dele, também o artigo que ele escreveu, vocês podem acessar e baixar lá no nosso site. Secantini, com você. Continuamos com alguma dificuldade de transmissão da parte de voz do Secantini. Então, a gente vai antecipar a apresentação da Mariana, enquanto a gente tenta resolver. Então, Mariana, agora é com você. Eu vou compartilhar a tela aqui. Só um minutinho. Bom, então, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao Itaú Cultural, ao Instituto ProLivro, a Zoara por essa parceria, pela parceria de sempre. A pesquisa é uma pesquisa com quem eu trabalho muito, ela é muito grande, como o Secantini falou, ela é uma pesquisa que tem uma quantidade de dados, ela é uma pesquisa muito rica, então eu convido a todos a olharem a pesquisa, é muito difícil a gente aqui dar conta de tudo que a gente tem que dar, inclusive nos recortes que a gente tem para fazer, porque é uma pesquisa muito grande e muito rica. Eu vou falar da demanda por livro, né? Eu chamo de demanda por livro porque a pesquisa ela consegue cobrir uma parte dos leitores, quem são esses leitores, e desses consumidores de livro. E eu chamei esse trabalho de um copo pela metade e a gente vai entender por quê. Bom, primeiro, a Retratos, ela, como eu disse, ela é uma pesquisa muito importante, do ponto de vista do mercado, ela é um retrato da demanda, né? Então, para o mercado, é importantíssimo olhar para retratos, a gente não tem uma pesquisa do mercado consumidor, né, de livro aqui no Brasil, então, a Retratos, ela traz esse aspecto, e mais do que isso, ela traça o leitor, né, porque querendo ou não, o leitor, de alguma maneira, está lendo um livro que, de alguma forma, foi consumido, né, então, seja uma biblioteca que tenha comprado, ou seja um amigo que tenha emprestado, quer dizer, alguém comprou aquele livro em algum momento, então, ela traça esse retrato dessa demanda. E do ponto de vista do Estado, ela tem um vínculo muito forte, ela estabelece a base de sustentação para alguns indicadores do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico. Voltou? Vou falar um pouquinho desse mercado, né, para a gente entender um pouco e fazer essa relação com as pesquisas que são feitas, como a Zoara disse. Então, do lado esquerdo da tela, a gente tem um gráfico que compara o crescimento do PIB com o crescimento do setor editorial como um todo. Aí eu estou falando das editoras, tá? Então, estou falando da indústria, não estou falando das livrarias, dos distribuidores. Então, esse é o resultado do faturamento dos editores. O que a gente percebe é que enquanto, e aqui já está deflacionado, né? Então, enquanto o PIB, né, a economia estava crescendo, o setor estava estável, com uma certa tendência de baixa, e veio a crise econômica e o setor despenca, né? Em 14 anos, o mercado editorial já acumula uma queda aí, em termos reais de 29%.
Quando a gente olha para o lado direito, aí a gente está falando do subsetor de obras gerais, a pesquisa Produção e Vendas, que é realizada pela Nielsen, ela divide o mercado em 4 subsetores: religiosos, CTP, didáticos e obras gerais, que é onde estão os livros de literatura, as biografias, as poesias, os livros de arte, de fotografia. Então, onde está aqueles livros lidos por vontade própria, na sua grande maioria das vezes. Essa queda, ela começa antes da crise econômica, né? Então, já em 2009 e 2010, o setor já apresenta uma queda em termos reais. Então, enquanto o PIB estava crescendo, e aí eu costumo citar aí o PIBão, né? Tem um ponto icônico aí para os economistas, que é o Cristo decolando na capa da The Economist, o mercado de obras gerais já apresentava um declínio muito grande. E isso acontece porque o mercado fez uma aposta em ganho de escala, né? Então, ou seja, o mercado acreditou que baixando o preço, ele teria um aumento no número de exemplares capazes de sustentar o faturamento das editoras. De fato, a gente observa de fato um aumento no número de exemplares, mas ele não é suficiente para garantir o faturamento das editoras. Por que isso acontece, né? Por que não é suficiente? Por que esse mercado não consegue manter esse faturamento? Primeiro, porque o livro, no mundo inteiro, ele tem uma redução de preço, né? Então, quando o mercado baixa aqui, ele já aponta uma tendência que já estava para baixo, ele força essa tendência. Segundo, que o aumento do uso da internet vai se intensificando desde o início dos anos 2000, né? Então, quanto mais o uso da internet, a gente percebe que as pessoas dividem o seu tempo de maneira diferente, e aí o livro vai perdendo espaço. Mas aqui, essa queda, ela é muito mais acentuada do que no restante do mundo, e eu acho que a Retratos, ela traz pouco isso e explica um pouco por que isso acontece. Então, olhando do ponto de vista do copo meio cheio, ou seja, dos leitores, dos 50%, 52% que se declararam leitores na Retratos, você tem aí uma série de fatores, de indicadores dessa demanda, né, de motivações dessa demanda. Então, você sabe que a quantidade de livros lidos, né, nos últimos 3 meses, por vontade própria, os livros de literatura lidos inteiros, as motivações, e aí, como o Secantini e a Zoara já falaram, quer dizer, gosto é um fator mais citado pelas crianças, depois esse gosto, ele desaparece, então, conforme a gente vai chegando na idade adulta, parece que a gente vai gostando menos de ler, e essa é uma questão muito interessante. A escolha do livro, né, tema e assunto, dica, título, capa, novamente, é um fator muito citado pelas crianças, então, capa tem um crescimento dentro da pesquisa e é um fator muito citado pelas crianças. A Bíblia continua sendo o gênero mais citado, seguido por contos religiosos e romances. A escola e a família são os principais influenciadores no gosto pela leitura, né? E 4 dos 6 primeiros títulos mais citados são livros de literatura infanto-juvenil, que mostra aí a importância da formação leitora desde a infância. Todos os indicadores dos leitores de literatura apresentam um melhor resultado, né? Então, se a gente for pensar numa criação de demanda, incentivar, criar políticas públicas para ler literatura, você está criando políticas públicas para ampliar o mercado como um todo, porque eles leem mais tudo, né? Os leitores de literatura leem mais tudo e todos os indicadores deles são melhores e mais positivos. Aqui eu trouxe alguns dados que a Retratos traz, que tem muito vínculo com as pesquisas de mercado que são realizadas assim pela Nielsen, né? Então, 20% já escutou audiolivro, no formato digital, a maioria, né, 67% prefere o livro físico. A gente acabou de soltar a pesquisa de livro digital, né, que mostrou que o faturamento das editoras com o livro digital, o livro digital representa 4% desse faturamento, então você tem 96% com o livro físico, 4% com o digital. Quando a gente vê o acesso, isso fica muito claro, quer dizer, 88% já acessou, mas na forma de um PDF gratuito, 18% algum dia já pagou por esse download. Então, há uma conexão muito forte aí com a pesquisa que a gente faz. A questão deste tempo livre, né? Então, há um crescimento da internet, de vídeos e filmes, o que confirma aí essa divisão diferente de tempo que as pessoas fazem, onde o livro perde espaço. E nos últimos anos, o subsetor de CTP, de científicos, técnicos e profissionais, vem apresentando quedas sequenciais. No início, a gente
olhou para a crise econômica, olhou também para os cortes do governo, que também impactaram, mas essa crise, ela permanece, né? A gente achou que ia ter um teto e ela não tem, a gente achou que a gente ia chegar no fundo e ela não para de apresentar essa redução. E a Retratos, ela traz um dado interessantíssimo, que é a queda significativa no número de leitores que possuem ensino superior ou que estão na universidade, então, que também casa com esses dados que a gente tem. Em termos do comprador, a livraria física e virtual é o principal canal, que também confirma o que a gente vê em pesquisas de mercado. A segunda forma de aquisição é o ser presenteado, então esse livro foi adquirido em algum lugar, provavelmente numa livraria física ou virtual. Apenas 23% dos leitores compraram ao menos um livro nos últimos 3 meses, né? Então é um dado interessante para o mercado, o que confirma uma desconfiança que eu tenho, né, por conta daquela redução, e que a gente vai falar mais para frente, que eu acho que a Retratos vem confirmando aí. Tema, assunto, título do livro e autor lideram o ranking que influenciou na compra do livro, e a capa, como eu disse, apresenta um crescimento significativo da última edição. O preço é um fator determinante para 22% dos leitores, e agora a gente está passando aí por essa proposta de taxação de livro, então esse é um dado muito importante, e 27 milhões de indivíduos da classe C e D são compradores de livro. Então, também por essa conjuntura, também por questões políticas, eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, o mercado olhar para esses dados. Razões para não ter lido, né? Então, eu destaco aqui a falta de tempo e outras atividades, né? Porque se a gente pensar que há um crescimento muito grande no uso da internet, assistir vídeos em casa, né? E TV em casa, ou seja, desses serviços de streaming, de música, etc. Então, a falta de tempo a gente pode questionar, quer dizer, porque há tempo para fazer outras coisas. Eu acho que confirma a ideia de que o livro vem perdendo espaço e as outras atividades, elas casam aí com isso que acabou de ser dito. Quando a gente olha para o lado do copo meio vazio, ele não é menos importante do ponto de vista da demanda, né? Porque a gente está falando de uma demanda reprimida, de uma demanda que poderia se realizar e não se realiza. A Retratos, ela traz alguns dados bem interessantes sobre isso, que é a razão para você não ter lido, então aí tem a falta de tempo, tem o não gosta, e aí eu lembro do Sérgio Vaz falando num ciclo também promovido pela Retratos, pelo Itaú Cultural e pela Folha, o ano passado, né, que ele diz, todo mundo gosta de ler, a gente só precisa mostrar para as pessoas que elas gostam. Eu adorei essa frase, eu trago comigo e eu acho que é muito verdadeiro. Eu acho que pensar políticas públicas levando isso em consideração é importantíssimo. E aí você não tem paciência e lá no finzinho você tem dificuldades. Das dificuldades, a gente tem o não ter paciência, o ler devagar, não tem concentração e não compreende. Todos esses fatores, eles acabam somando, se eu não me engano, 41% das respostas dentro da Retratos, eles têm uma relação muito forte com alguns indicadores educacionais. Então, se a gente olhar para o INAF, por exemplo, a gente percebe, né, que do vermelho para o roxo, ou seja, da base para o meio da pirâmide, apresentou mobilidade, tá? Lembrando que quem está aqui no meio da pirâmide, no elementar, é um sujeito que tem capacidade para ler um jornal, para ler uma revista, para ler até um artigo mais longo, mas dificilmente vai ter fôlego para ler um livro, né? E se a gente olha para o topo da pirâmide, a gente percebe que não houve alteração, né? Então, daquele universo chamado de proeficiente, ou seja, com total capacidade leitora, a gente sai de 2002 com 12% e a gente chega em 2018 com os mesmos 12%. Né? Quando a gente olha para o PISA, por exemplo, que é um outro indicador de proficiência e leitura, o Brasil ficou em 48º, né, na última edição de 2018, no ranking de 77 países. 50% dos estudantes brasileiros de 15 anos não alcançaram o nível básico. O Banco Mundial fez um estudo com os dados do PISA. O Banco Mundial desenvolve um relatório todo ano olhando para algum aspecto do desenvolvimento dos países. Em 2018 foi educação, e ele usou fortemente os dados dos PISA, e uma das conclusões que ele chega em relação ao Brasil é que os estudantes brasileiros vão levar 260 anos, tudo mais constante em 2018, né? A gente sabe que a coisa não está constante, para alcançar a média de leitura da OCDE, né? Então, estou dizendo a média, não estou nem dizendo o topo.
E por que isso é importante? Primeiro, porque há uma demanda reprimida, claramente reprimida. Então, eu acredito que o mercado ele não conseguiu alcançar aquele ganho de escala, também porque ele encontrou uma restrição estrutural na demanda. Porque há um universo da população do país que não tem capacidade leitora, então que não está impossibilitada de consumir esses livros, né? Então, esses dados, do ponto de vista do mercado, eles são importantíssimos. Do ponto de vista do Estado, eles são tão ou mais importantes, né? A gente já não está mais na época em que os indicadores, para você medir o desenvolvimento socioeconômico dos países, os indicadores olhavam para o número de pessoas matriculadas no Fundamental 1, de estudantes do Fundamental 1. A partir do momento em que os países começam a ampliar o número de matrículas, né, isso deixa de ser uma medida razoável, porque todo mundo vai ter um número de matrículas muito alto, né, mas a gente sabe que existe diferença entre os países. Então, aí você tem esses índices de alfabetismo, você começa a levar em consideração o letramento e a proficiência em leitura. Então, quando a gente está falando do ponto de vista do Estado, a gente está falando do ponto de vista de desenvolvimento socioeconômico. E do ponto de vista econômico, por exemplo, a gente pode estar falando, inclusive, de investimento direto externo, né? Por quê? Porque para você ter capacidade de investimento direto externo, de receber investimento direto externo, um dos fatores que é levado em consideração é a capacidade, a qualificação da mão de obra daquele país, né? E a proficiência em leitura, ela tem uma ligação muito forte com esta capacitação, né? E eu desconheço um educador ou um linguista que diga que o livro não cumpra papel central dentro da aquisição dessa proficiência. Então, a Retratos, nesse sentido, ela é muito importante, né? Tanto para o mercado quanto para o Estado, porque os indicadores que ela traz, eles casam com os dados de mercado e com os dados com os indicadores de desenvolvimento socioeconômico. E quando a gente olha para os dados macro da Retratos, né, ou seja, para o número de leitores e para o número de não leitores, eu vi a fala do Castilho e eu concordo com ele, quer dizer, é preciso ver isso em escala, ou em termos absolutos, porque quando a gente está falando, aumenta 52%, de 50 para 52, ou de 56, assim, está falando de milhões de pessoas, é fato. Porém, ao longo do tempo, essas oscilações, elas são muito pequenas e mostram que a gente não saiu do mesmo patamar, né? A gente está sempre nesse patamar de 50%, ou seja, nós não fomos capazes de criar uma população leitora ao longo do tempo, ao menos ter um incremento substancial dessa população leitora, né? Se eu disser para vocês, se a gente pensar numa corrida eleitoral e eu disser que tem um candidato com 56% e outro com 52%, a gente vai dizer que eles estão tecnicamente empatados, que nada está decidido. Por quê? Porque a diferença entre uma coisa e outra é muito pequena, né? Ainda que em termos absolutos ela seja grande. É claro que crescer é melhor do que cair, né? Isso é inegável. Mas, ao longo do tempo, a gente permanece no mesmo estágio. O que é um problema, né? Porque se a gente for pensar que o Estado, ele compra livro, né? É fato que a maioria são livros didáticos, mas ele também compra livros de literatura. Então, do ponto de vista do mercado, eu acho que vale pensar que estas compras não são suficientes para garantir uma população leitora. É claro que a gente está falando de um país muito desigual, e que essas compras são importantes, sem dúvida, né? Mas elas não são suficientes para criar uma população leitora, quer dizer, é preciso política pública de incentivo à leitura. Então, do ponto de vista do mercado, as políticas públicas são importantes porque, ao fim e ao cabo, a gente está falando da expansão de demanda, né? Ainda que o sujeito não compre esse livro diretamente, que ele pegue emprestado numa biblioteca, ou que ele pegue emprestado de um amigo, da mãe, do pai, seja da escola, alguém comprou esse livro, alguém em algum momento adquiriu esse livro. Então, do ponto de vista das editoras, a gente está falando de expansão de demanda. Do ponto de vista do Estado, e aí eu enfatizo o Estado, né, e não governo, porque eu acho que tem que ser uma política de Estado, é um setor estratégico, como eu disse, para o desenvolvimento socioeconômico do país. Hoje é muito difícil você pensar qualquer político ou qualquer medida de qualquer órgão internacional que não leve em consideração indicadores como aqueles que eu mostrei. E esses indicadores, eles levam em consideração a proficiência em leitura. Então, a Retratos, nesse sentido, ela é muito importante, ela casa com todos os dados, eu utilizo muito a Retratos nos estudos que eu faço. Eu acho que o mercado deveria usar
mais os dados da Retratos. Eu faço um apelo para os editores que eu conheço, utilizem os dados. A gente está falando da demanda, conhecer a demanda é muito importante, e para o Estado é essencial do ponto de vista de política pública. É isso, gente. Muito obrigada. Mariana, acho que você deixa aí várias inquietações, né? E especialmente, acho que para o próprio mercado, né? Como é que a gente aumenta a demanda sem aumentar, né, o número de leitores, especialmente de leitores de literatura? Acho que essa é a questão fundamental, né? Será que a gente vai continuar olhando sempre para os mesmos consumidores, né? Como é que a gente amplia isso, né? Eu acho que essa é a questão principal que você deixa. Agora, Secantini, será que você consegue dar continuidade à sua apresentação? Como é que estamos aí com o som? Ou passamos para as perguntas? Como é que a gente caminha? Aguardamos a pergunta aí do pessoal que está nos seguindo, né? Mas, Mariana, na verdade, eu acho que a principal questão, né, acho que você apresenta muito bem qual é a grande lacuna que a gente tem, trazendo tantos dados da Retratos, quais as dificuldades, né, principalmente de compreensão leitora. Você traz os dados do INAF, né, e aí, como é que a gente consegue, né, dar conta dessa... Quer dizer, a gente tem aí uma grande limitação, né? Por um lado, uma limitação é a falta de a compreensão leitora. Aquele que não compreende um parágrafo não vai ler um livro. Aí a gente tem um outro grande percentual de pessoas, né, que não foram ainda despertados, né, para o gosto da leitura. Você lembrou essa frase que é ótima, né? Todo mundo gosta de ler, só falta descobrir, né? Como é que a gente faz, né, para que esse pessoal que está lá, né, tem isso latente, ele gosta de ler, mas ainda não descobriu, né? Retomando aquilo que o próprio Secantini falou, né, a gente tem aí, a partir dos 11 anos, né, a gente começa a ter esse abandono do livro, da literatura. Apesar de dos 11 aos 14, ainda a gente tem um número grande de leitores, é a partir principalmente dos 14 anos, que a gente vê esse pessoal, né, indo para... usando seu tempo livre nos outros interesses, principalmente aí nos games, nessa faixa etária, né, a gente identificou muito isso, como cresce o uso de games, né, e o abandono. Depois entra nas redes sociais, quer dizer, enfim, ele vai deixando esse interesse para trás, vai se perdendo isso, né. Agora, ao mesmo tempo, você falou que entre os principais títulos, e o Secantini também tinha mostrado isso, naquela listagem, né, os que estão nos primeiros lugares são os infantis e juvenis. Como é que a gente explica isso, né? Se eles continuam sendo os mais citados, os mais lidos, e ao mesmo tempo chega um momento em que esse pessoal vai abandonando a leitura desses livros. Quem está lendo esses livros? Né? Por que eles continuam na lista dos mais citados? Bom, eu acho que, assim, eu não sou exatamente a pessoa para falar qual tipo de política pública, né? Eu sou a pessoa que vai recolher os indicadores e vai mostrar as políticas públicas viáveis e possíveis, e olhando para diversos países, e etc. Assistindo a fala da Marisa Lajolo, eu gostei muito do que ela falou em quebrar preconceitos em relação àquilo que a população está lendo, né? Então, porque pensando até do ponto de vista da cultura, é um certo tipo de tutela aí, o que é complicado. Então, a gente tem um exemplo clássico, que é o Harry Potter, por exemplo, que formou geração de leitores e continua formando geração de leitores. Então, e o governo, por exemplo, nunca comprou Harry Potter, né? E se você for numa biblioteca de uma escola privada de ponta, tem Harry Potter. Então, eu acho que essas são políticas viáveis e talvez sejam interessantes de implementar.
Quanto ao uso de games e a esse aumento, isso é fato, eu acho que o livro passou por isso com a vinda da televisão, por exemplo, com a chegada, né, a ampliação do uso da televisão, a gente não tem dado, mas eu acho que o livro perdeu espaço também. O que eu observo é que em populações que já têm uma formação leitora, né, que tem um universo leitor muito grande, ainda que você tenha uma redução, ela é muito menor do que a gente tem aqui. Né? A Ruth Rocha tem uma frase que ler é como escovar os dentes, né? Ou seja, é hábito mesmo. Né? Então, se ler é como escovar os dentes, quem tem este costume, quem tem a população que tem isso, os mercados sofrem menos, a população é mais leitora, e ainda que você tenha o game, que você tenha as redes sociais, que você tenha essas outras adventos, e que eles estão presentes, e eles vão estar presentes, e a gente vai fazer uso deles, as pessoas continuam lendo, né? Você tem uma perda menor, né? Posso dizer assim. A sua última pergunta, desculpa, eu acho que eu esqueci. Não, eu falei que, apesar, né, da gente ter essa queda grande a partir dos 14 anos, esses livros continuam os primeiros da lista, né? Agora, o Secantini trouxe uma informação que eu não sei se você consegue ajudar nisso. Quando a gente o meu microfone aqui me censurou. Agora estou aqui. Então, eu vi que o Secantini, você nos ouve? Agora sim, que ótimo, Secantini. Eu queria... Tem um dado do que você ia apresentar que eu achei bem interessante, porque a gente está falando, o novo módulo da pesquisa é a literatura em outras plataformas. E você trouxe um exemplo que eu achei fundamental, né, que eu gostaria que você falasse sobre isso. Que vendeu 1,6 milhões de livros e começou, né, com uma experiência aí em outras plataformas. Exatamente. Então, fala sobre isso, porque eu acho que é um novo módulo da pesquisa e achei super importante. Uhum. Foi um caminho inverso, né? Ele começou na plataforma, fez tanto sucesso, aí depois ele acabou sendo impresso e continuou fazendo o caminho, que é o After, né? Apareceu na nossa livro, lista a própria também. escritora, aí, em alguns anos, se profissionalizou. Então, essas coisas são muito boas. Isso. É bom porque elas quebram os mitos, né? Quem lê o virtual não vai ler o papel. Não, parece que não é nada assim que funciona, ao contrário. Quem lê papel lê mais digital, quem lê papel vai mais ao cinema, quem lê papel usa mais a internet, por aí vai. Tem uma vida espiritual, cultural, muito mais rica e acaba fazendo. Eu acho que aquilo que a Mariana falou um pouco, quem é viciado em leitura acaba lendo um pouco de tudo, né? Então, ele não consegue parar de ler, ele vai lendo em plataformas diferentes, no papel. Para mim, congelou tudo. Mas nós estamos te ouvindo. E acho que outra informação importante que você trouxe, Secantini, você está nos ouvindo? Não está. Né? Ele levantou um dado importante que aparece na pesquisa, está citado em várias tabelas, que é a importância dos amigos e do compartilhamento, né? Dessa leitura socializante. Como isso parece forte, tanto, né, nessa coisa das histórias coletivas, que é um pouco o fenômeno que ele já havia falado, porque começa como uma história coletiva, mas como é forte, né, quando a gente pergunta influenciadores, né, e aparece aí de diferentes formas, a família, o amigo, né, mas como a partir principalmente nesta edição, né, essa coisa da leitura socializante, né, do compartilhamento das experiências da leitura, como isso é importante. Isso é fundamental até para orientar a própria cadeia produtiva. Né? Será que está se investindo nessa nova tendência, que é o compartilhar as suas experiências de leitura? A gente está vendo isso, está surgindo nos clubes. Quando a gente olha para a periferia,
a importância dos saraus, dos slams, né? Aparece pouquinho na pesquisa, né, mas são fenômenos que estão crescendo, que são fundamentais, né, em determinadas, principalmente junto às comunidades, né, bibliotecas comunitárias surgindo muito forte, e a biblioteca comunitária, como falou a Bel, é o espaço do compartilhamento, é o espaço da socialização das experiências, não só de leitura, mas de vida, né, e como é que isso está muito forte e presente, né. E o Secantini levantou isso, que desponta em várias tabelas da pesquisa, né? E a importância de se investir mais nisso, né? Em criar plataformas ou possibilidades desse compartilhamento. Eu fico pensando até, Mariana, não sei como é que você pensa isso, o Secantini certamente nos ajudaria a pensar melhor. Se a partir dos 14 anos, porque, sem dúvida, os amigos, né, essas referências, a identidade a partir dos amigos, é muito forte a partir dessas ideias. Eu acho que se investisse mais, né, usando a ferramenta digital, por que não? Né, mas em possibilidades de compartilhar mais essas leituras, de criar grupos, né, clubes mais voltados mais para essa faixa etária, se isso não seria uma estratégia, né, uma forma importante de estar trazendo essa garotada para a literatura, né? Uhum. Eu acho que sim, né? Eu acredito que sim. Eu acho que, inclusive, nessa faixa etária, onde estão os influenciadores digitais, por exemplo, tem um percentual mais alto, né? Quando a gente viu, e até resenha, né? Que a gente até questionou, mas será resenha? Será que eles estão entendendo o influenciador digital como resenha ou não? Eu acho que sim. Eles fazem uso intenso do celular, né? Eu concordo com o Secantini, quer dizer, o leitor digital, ele é um leitor de papel, né? Eu acho que o mercado não vê mais dessa forma, né? Eu acho que no início tinha essa ideia de que era um concorrente do outro, e eu digo que ele quebra um paradigma do ponto de vista econômico, né? Porque eles não são bens, apesar de você ter o mesmo conteúdo, eles não são bens concorrentes, eles são bens complementares, né? Porque o usuário, o leitor, lê mais tudo em geral, né? Lê mais revista, lê mais jornal, lê mais livro, seja digital, seja... mais tudo, né? Inclusive áudio, né? Eu conheço adolescente que sai do digital, vai para o papel, escuta e volta para o papel no mesmo livro. Né? Eu admiro muito. Eu acho que o que falta é trabalhar melhor essas experiências. A gente tem duas perguntas aqui. Uma da Luma, que ela pergunta se existe algum dado sobre as pequenas editoras e como é que elas impactam no mercado editorial. E a outra, que é a do Max, né, que você falou que o mercado talvez precise estar mais antenado ou está olhando mais para os dados da pesquisa. Mas ele coloca uma questão, né, que é sobre a bibliodiversidade, né, que talvez a pesquisa talvez não apresente tantos dados sobre isso e a importância disso. Ele faz uma outra pergunta, que é em relação às livrarias, a quantidade, a gente sabe que tem poucas livrarias, elas estão concentradas em alguns centros urbanos, né? Tem muitas cidades, grandes cidades, que não têm livraria, apesar da pesquisa dizer que o principal acesso ainda é pelas livrarias, principalmente as físicas. Né? Então, como é que ficam essas outras localidades que não têm livrarias, né? Se esse ainda é a principal forma de acesso. E ele coloca mais uma questão, né? As livrarias como espaço de encontros, como acho que a gente já falou da socialização, do compartilhamento, como as livrarias, né, também poderiam assumir esse papel de promover clubes, encontros, né? Que eu acho que acaba também sendo o que as bibliotecas comunitárias estão nos ensinando a respeito da importância desses espaços de encontro, né, para promover leitura, para trazer pessoas que estão fora desse ambiente cultural da leitura, né, de trazer para o livro e para a leitura. Né? Eu acho que as livrarias, principalmente nas cidades menores, acho que poderiam ter esse papel, né, de promover esses encontros. Como é que você vê isso aí, pensando no mercado? Bom, pensando no mercado, as pequenas editoras, elas impactam no mercado, sim. Quando a gente faz a pesquisa produção e vendas, a gente tem uma amostra bem
grande de pequenas editoras, isso é uma coisa que a gente procura ter, insiste para ter, porque a gente sabe que elas... Vira e mexe, elas falam assim, mas eu sou muito pequena, não faço diferença na pesquisa, mas o conjunto delas faz, né? Então, sim, elas são importantes, a gente não tem dado individualizado para pequenas editoras, nem separado por faturamento, tá? O que eu posso dizer é que, sim, elas são importantes, é um mercado que, apesar de concentrar cada vez mais, né? Então, a gente vê que tem editoras comprando umas às outras, o número de editoras no país, ele está sempre constante, porque tem sempre editora abrindo. Então, a gente tem sempre cerca de 800 editoras, 820. Né? Então, ainda que você tenha uma certa concentração, você sempre tem editoras abrindo, e essas editoras normalmente são pequenas. E eu acho que elas cumprem um papel muito importante, até em relação à bibliodiversidade, como foi questionado. A gente não tem dado de bibliodiversidade, né? A Retratos também não abarca essa bibliodiversidade. Mas sim, né, a gente sabe que existe uma quantidade enorme de títulos produzidos todos os anos, existe uma questão de colocar esses títulos à venda, né, de como colocar, de como fazer com que esses títulos cheguem até as pessoas. Quanto mais longe a gente sabe que é mais difícil, então tem uma questão logística aí, mas as editoras, eu posso dizer que as pequenas editoras cumprem esse papel em relação à bibliodiversidade, é um papel importante. Em relação às livrarias, a gente tinha duas grandes redes de livrarias que começaram a passar por problemas, né? Então, elas entraram em recuperação judicial, e elas estavam localizadas em alguns lugares em que normalmente não se tem livraria. A livraria, ela é normalmente esse espaço de encontro. Acho que cada vez mais elas têm olhado para esse tipo de modelo, até de modelo de negócio, né? Porque uma das razões em que a gente questiona, inclusive, a queda, né? O problema das duas livrarias que entraram em recuperação judicial é em relação ao modelo de negócio, né? Livrarias que cada vez mais foram virando menos livrarias, né? A gente tem livrarias aqui em São Paulo, por exemplo, muito bem sucedidas, no Rio também, pequenas e médias livrarias. São livrarias que vendem só livro e que promovem esse espaço de encontro. Normalmente tem um café, né, quando muito uma outra coisa de papelaria, mas são focadas no livro. No mundo, essas pequenas livrarias têm se fortalecido, né? A entrada do e-commerce balançou as grandes livrarias no mundo todo, então elas têm se fortalecido e têm fortalecido esse espaço de encontro. Eu acho que para você colocar a livraria em todas as cidades, a gente tem um problema aí, como eu disse, estrutural de demanda, né? A cidade precisa consumir esses livros, né? Ou então a livraria não roda, a livraria não gira, né? E eu não sei se a gente tem aí um grande número de cidades que conseguiria absorver aí algumas livrarias, né? E conseguiria manter essas livrarias, né? Uma das razões dessas livrarias também passarem por esse período é imaginar que outros espaços são como outras cidades, elas se movimentam e elas têm o mesmo mercado consumidor que os grandes centros, né? Ou seja, São Paulo, Rio, Porto Alegre e BH. Não tem. Então, essa é uma dificuldade, de fato. Eu acho que no país há uma restrição de demanda. Eu acho que a gente pode pensar em ampliação de livraria, mas eu acho que ela tem que estar, de alguma maneira, conectada com bibliotecas e com o fomento de políticas públicas de acesso ao livro à leitura. Sem isso, eu acho muito difícil que essas livrarias sobrevivam. O Secantini, ele falou basicamente o que você falou a respeito do perfil, né, dos leitores, quer dizer, eles leem mais no digital, eles são mais frequentadores de bibliotecas, de livrarias, né? Enfim, eles estão presentes, inclusive a gente verificou também em várias atividades culturais, você tem a presença de leitores muito maior do que não leitores, além de um repertório muito maior de atividades culturais, mas, por outro lado, né, o Secantini apontou que a pesquisa mostra uma queda de leitura na escola, né? Sejam livros indicados pelos professores, no percentual de livros lidos, também aí a partir do Fundamental 2. Né? Então, eu retomo a questão
né? Sim, eles estão lendo, os livros que a gente está vendo, infanto-juvenis, que estão na lista, não são livros novos, né? Acho que a única Turma da Mônica, que é o mais recente, todos os outros, né, que estão nessa lista, eles são, eu acho que tem mais de 10 anos até, né, os que estão nessa lista. Aí pensando realmente nas editoras, não está faltando oferta de livros, né, para essa população a partir dos 14 anos, né? E talvez, será que não estão identificando qual é a leitura que interessa, qual é a leitura necessária que, de alguma forma, consiga, de fato, conquistar ou encantar essa garotada? E aí, meninos e meninas, não falta isso. Eu já coloquei isso numa questão, não me responderam. E tem mais uma coisa que eu achei interessante na pesquisa. Você falou da capa, né? Mas aumentou muito como fator título e autor, né? Que também acho que falta uma explicação aí, porque aumentou muito, assunto não aumentou, apesar de continuar na frente. Aumentou título e autor. Autor, talvez o Secandini tenha respondido, né? Os autores que vêm aí do digital, barará, né? E talvez ele já tem um nome e passa, por conta disso, né? Tem uma demanda aí da cadeia para que ele acabe sendo autor de livro de livro em papel, mas enfim, né? Eu acho que isso. Mas acho que a primeira questão é mais importante, né? Não faltam títulos, né? Mas assim, para tentar identificar o que de fato poderia mobilizar, encantar essa garotada, porque a gente falou sobre o Diário de um Banana, que tem não sei quantos anos tem isso, e que fica nos primeiros lugares e que é uma autoajuda, né? Eu li até porque eu me interessei, mas ele é uma autoajuda, né? Mas, enfim, será que não estão ouvindo o que essa garotada gostaria de estar lendo? Olha, eu acho que não. Eu acho que você tem uma oferta de títulos bem grande, assim. Eu acho que todos os que foram citados, quer dizer, o Pequeno Príncipe, ele aparece na lista de mais vendido em praticamente todos os países. Assim. Na Espanha, todo mês ele está na lista de mais vendidos da Nielsen. Então, a Turma da Mônica, o Diário de um Banana, Harry Potter, são todos fenômenos, né, de venda, e estão aí há muito tempo. Você tem youtubers, de fato, que escreveram e que talvez influencie esse autor, né, esse crescimento do autor. Eu não sei dizer por que autor e título, acho que a gente não tem dado para isso. Eu não sei por que há esse crescimento. Essa ideia de que esses autores que vêm do meio da internet pode ser bem interessante, acho que podia ser estudado. Mas eu não acho que falte título. Eu acho que há uma coisa que eu não sei qual é o real impacto, né? A gente precisaria estudar isso. Mas em 2015 você teve o corte do PNBE, que era a compra de livros de literatura pelo governo, que foi retomada em 2018 e só foi distribuída de fato em 2019. Né? Talvez isso explique essa queda. A gente tem que lembrar que 12% da população brasileira, dos jovens, né, dos estudantes, estão nas escolas particulares. O restante está tudo em escola pública. Então, e muitos têm acesso ao livro o primeiro acesso, o primeiro encontro ao livro por essas compras. Então, talvez seja por isso que tem existido uma redução dentro dessa faixa etária, né? Que, para completar, é a faixa etária que começa a ser, vamos chamar assim, de mais heavy users dos meios digitais, né? E a queda acontece principalmente no Fundamental 2, né? E aí, lembrando que você trouxe muito bem do PNBE e também bibliotecas escolares, né? A gente falou isso no painel anterior, mas cerca de 60% das escolas públicas não têm biblioteca escolar ou espaço de leitura, né? Então, isso, sem dúvida, porque quando a gente olha para o Fundamental 1,
Muitas vezes você tem o livro dentro da sala de aula, é o cantinho da leitura, barará, é um professor só. Quando você chega no Fundamental 2, você depende de uma biblioteca ou de um espaço onde estão os livros, porque são vários professores, são várias disciplinas, isso precisa estar orientado por um projeto da escola, pelo currículo escolar, né? Então, aí é que a gente identifica a principal lacuna, a principal carência, e a gente verificou isso em outra pesquisa do IPL, que é a pesquisa Retratos em Biblioteca Escolar. Quer dizer, como ela é importante para a aprendizagem, né? Isso impacta a gente viu nos resultados SAEB e IDEB, e sem dúvida, né, a gente juntando todas essas informações, talvez, né, retomando a pergunta inicial que eu fiz, por que cai muito, né, o percentual de leitores, começa a cair a partir dos 11, mas é mais sensível no Fundamental 2. Né? Eu acho que a gente retoma tudo isso, né? E é isso, quer dizer, são as políticas públicas, é a falta do PNBE, né? Essa oferta maior de livros mais atualizados de literatura para as escolas, é o fato de você não ter esse espaço privilegiado de leitura e de acesso ao livro, à escolha. Você tem que pensar nesse leitor autônomo, ele tem que, você falou, é o primeiro livro, né? E esse primeiro livro, acho que você nunca esquece, a possibilidade de você escolher esse livro, de você ir lá na biblioteca, olhar para as estantes, com orientação do professor, ótimo, mas é fundamental isso, né? A importância do mediador, né, que a pesquisa Retratos em Bibliotecas Escolares também traz, quer dizer, o mediador tem um papel fundamental. Se a gente for pensar em política pública, pensar no papel do mediador é importantíssimo, né, que tem impacto positivo maior do que o acervo no desempenho das crianças, né? Então, esse incentivo à leitura, eu acho que a gente, é o que eu volto a dizer, quer dizer, a gente está falando de desenvolvimento socioeconômico, né? Claro que livro a gente fala é garantia de cidadania, é a porta para o conhecimento, para a cultura e etc. Ele cumpre um papel. Mas mais do que nunca, o livro vem cumprir um papel do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico por conta desses indicadores, que cada vez são mais utilizados, né? Então, pensar numa nação desenvolvida e economicamente pujante é pensar numa nação leitora. Eu acho cada vez mais difícil você descolar as outras. Sempre foi difícil, né? Sempre foi muito... era impossível, mas agora, quer dizer, além de tudo, os indicadores levam em consideração isso. Quer dizer, não basta você ter uma quantidade enorme de alunos matriculados no Fundamental 1. Você precisa que esses alunos deem conta daquele conteúdo, né? E é isso que esses indicadores trazem. E sem leitura, não dá. Quer dizer, você não consegue resolver um problema matemático sem leitura, né? Exatamente. O PISA faz isso. Né? A pesquisa em biblioteca mostrou isso, que o rendimento cai, inclusive em matemática, quando você não tem esse espaço de leitura, né, essa biblioteca dentro da escola. Até em matemática, impacta exatamente pelo que você falou. É o problema de compreensão leitora. Se você não compreende o problema, você não vai resolver a equação, né? Eu acho que isso é fundamental. Acho que e em todas as disciplinas, em história, geografia, né, a leitura é a ferramenta fundamental para a aprendizagem, né? Então, e a literatura, né, eu acho que ela é fundamental para o acesso à cultura, para criar empatia. Gente, né, eu acho que isso Não, e eu acho interessante que a Retratos traz, né, e aí a gente pode pensar de maneira indireta em relação ao leitor de literatura, que assim, o leitor de literatura, ele é mais leitor de tudo, né? Portanto, acho que a gente pode concluir que ele é um sujeito que tem mais capacidade leitora, que vai adquirindo essa capacidade leitora, e, portanto, um repertório maior, um vocabulário maior, essa compreensão de texto maior, entendeu? No sujeito com uma formação crítica, mais autônoma, essas coisas, elas estão relacionadas, né? Então, quer dizer, é o que eu falei, do ponto de vista do mercado, o fomento à política de literatura é você fomentar um leitor que lê mais tudo, né? O editor de científico técnico profissional ele pode achar assim, não, vou fomentar isso, mas ele vai deixar de consumir meu livro. Não, ao contrário, ele vai ler mais o seu livro. É isso que a Retratos está mostrando. Que o leitor de literatura, ele lê mais qualquer livro, né? Ele lê mais qualquer coisa, né? Ele vai mais ao cinema, é o que a Catarina falou, ele faz mais tudo. Faz tudo. E isso só não vai em bares mais, né? Foi isso que eu acho que o único dado em que ele tem algo mais baixo do que os outros leitores é porque ele ainda prefere mais o papel.
mas é 1 ponto percentual, se eu não me engano. De resto, todos os indicadores do leitor de literatura são melhores, e alguns são substancialmente melhores, né? Quer dizer, quando a gente pega o número de livros lidos por ano e tudo isso. Então, ter uma política pública de incentivo à leitura não é ter uma política pública de alfabetização, né? É ter uma política pública de leitura. Né? E leitura é o sujeito que faz mais as coisas, né? Vai mais para os outros lugares. E para o mercado é interessantíssimo, porque este mais leitor, nos outros países onde você já tem esta formação, né? Eu olhei para a crise econômica de 2008, por exemplo, na Europa, o impacto de países mais leitores e países menos leitores, a crise impacta menos para esses mercados. Porque é um sujeito que, tá bom, eu não consigo comprar 3, mas eu compro 1, né? O sujeito não compra, mas a biblioteca compra. Quer dizer, você tem alguma garantia ali, e o mercado resiste mais. Né? Aqui a gente está sempre disputando os mesmos leitores, os mesmos indivíduos, né? Uhum. E aí, você tem uma crise econômica. Que só a elite lê, só a elite compra livro. E ainda a gente escuta isso. Mas, Mariana, só para concluir, o que a cadeia produtiva, como é que a cadeia produtiva deveria investir, né, nesse aumento de leitores, né? Como é que a gente constrói? Nossa, a pergunta é de $1 milhão. Assim. Olha, eu não sei exatamente como, por exemplo, eu acho que olhar para retratos em bibliotecas escolares, por exemplo, é um dado interessantíssimo. Ali tem muita coisa para pensar, né? É construir coletivamente, né? Eu acho que a cadeia precisa andar junto, é uma cadeia que anda pouco junto, eu tenho falado muito isso, ela precisa andar junta, e dialogar com o governo, eu acho que não só no sentido da compra do livro, né? Mas de pensar políticas públicas. E aí a gente tem profissionais muito competentes para pensar junto com a cadeia estas políticas públicas que fomentem esse tipo de coisa. Eu acho que a cadeia ela tem que se colocar em alguns espaços que são estratégicos, né? Mostrar para o governo que é um setor estratégico, né? Como eu estou falando assim, o petróleo é estratégico, o livro também é. Né? Então, assim, mostrar para o governo que a gente está falando de um setor estratégico e, por ser um setor estratégico, ele precisa ser olhado com cuidado, com carinho, e como é que a cadeia precisa estar ali presente. Quer dizer, hoje eu acho que a gente vive um momento, quer dizer, pelo menos até agora, em que estava a cadeia, aí você tem né? Exatamente, aí você tem as ONGs, aí você tem... Não, né? Todo mundo precisa... da sociedade, né, tá junto. Caminhar junto. É uma missão de todos, né? Caminhar junto. Inclusive, o Instituto foi criado um pouco por conta disso, porque ele é um braço de responsabilidade social da cadeia produtiva. Mas, obrigadíssimo, Mariana. É uma pena a gente não ter conseguido... O Secantini fez uma análise brilhante da Retratos, ele trouxe dados que a gente não tinha visto, ele foi lá no banco de dados, mas vamos ver se a gente consegue criar essa oportunidade, mas de qualquer forma, gente, tanto a apresentação da Mariana, quanto a apresentação do Secantini e o artigo dele, que está ótimo, vão estar lá na nossa página. A gente tem uma página da pesquisa que você pode baixar a pesquisa, você vai poder baixar os artigos, e também tudo que aconteceu nos painéis, e no final do ciclo, o Itaú vai também está disponibilizando aí o vídeo, não é, no YouTube, com todas as gravações aí dos painéis. Obrigadíssima a todos, obrigada, Secantini, uma pena não ter conseguido te ouvir. Obrigadíssimo, Mariana, acho que você não fala só de mercado, você fala de tudo, isso é muito bom, né? E obrigada a todos que ficaram com a gente até agora. A próxima, gente. A próxima é terça-feira, e aí a gente vai estar olhando para o leitor digital, para as leituras digitais. Obrigada. Obrigada, tchau. Gente. Tchau. Obrigada, Zoara.